Na noite em que se aproximava sua hora mais sombria, Jesus e seus discípulos caminharam silenciosamente até o jardim do Getsêmani. O ar estava pesado, quase sufocante. O céu, escuro e sem estrelas, refletia a tristeza e o peso que ele carregava em seu coração. A noite foi fria e envolta por um silêncio solene, quebrada apenas pelos passos lentos do grupo, que segue em direção ao jardim. Após a última ceia, onde Jesus compartilhou com eles palavras de despedida e advertência, a tensão entre eles era palpável. Cada um dos discípulos sentiu uma apreensão profunda, mas apenas Jesus compreendeu plenamente o que estava para acontecer. Ele sabia que a hora de seu sacrifício seria próxima, e a angústia em seu peito aumentava a cada passo. Chegando ao Getsêmani, Jesus olhou para Pedro, Tiago e João, os discípulos que estavam mais próximos dele. Havia uma tristeza profunda em seus olhos, mas também um amor inabalável. Ele os chamou para o lado e pediu com voz suave: "Minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo." Aquelas palavras revelaram a imensa batalha emocional e espiritual que ele estava prestes a enfrentar. Enquanto Jesus se afastava um pouco para orar sozinho, os discípulos observavam-no, incertos do que aconteceria. Suas cabeças estavam inclinadas e seus corações pesados com o mistério daquele momento. Cada passo que ele dava em direção ao interior do jardim parecia um ato de coragem e entrega, pois Jesus sabia que, a partir daquele instante, ele estaria verdadeiramente só em sua luta. Jesus se afastou dos discípulos e adentrou um pouco mais o jardim. À medida que a noite avançava, o peso da angústia que ele carregava tornava-se mais intenso, quase esmagador. Em silêncio, ele se ajoelhou, a cabeça baixa e as mãos entrelaçadas. Seus olhos se fecharam, e em um sussurro, ele começou sua oração. "Meu Pai, se for possível, longe de mim este cálice." As palavras saíram de sua boca comunicadas de dor e de uma súplica sincera. Ele, que era filho de Deus, sentiu em toda a sua humanidade o medo e a tristeza diante do sofrimento que o aguardava. O cálice que ele mencionou representava o peso do pecado do mundo, o sacrifício que ele deveria enfrentar para salvar a humanidade. E, por um breve momento, ele desejou que houvesse outra forma, que não precisasse suportar aquilo sozinho. Mas, assim que essas palavras foram ditas, ele respirou profundamente, e sua expressão suavizou. Em um ato de versão completa, ele continuou: "Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu quer." Essas palavras eram um reflexo de sua obediência absoluta, sua disposição de aceitar a vontade do Pai acima de seus próprios desejos. A noite estava fria, mas gotas de suor começaram a surgir em sua testa. Ele sentiu o peso de cada vida que estava por vir e de cada coração que seria transformado por sua entrega. Mesmo com a angústia pulsando em seu peito, ele sabia que o amor e a obediência ao Pai eram maiores que qualquer medo. Sua oração foi um grito de humanidade, mas também uma declaração de fé inabalável. Após algum tempo, ele se declarou, respirou fundo e enxugou a testa. A primeira batalha interna havia sido travada, e embora o peso da decisão fosse enorme, sua resolução de cumprir a missão do Pai estava ainda mais clara em sua mente. Após a primeira oração, Jesus se declarou e voltou ao encontro dos discípulos, que foi feito à margem do jardim. A escuridão ao redor parecia refletir a solidão que ele sentia. Ao se aproximar, Jesus os encontrou adormecidos, exaustos pela longa jornada e pelo peso das palavras que ele havia dito na ceia. Pedro, Tiago e João, que ele havia pedido para vigiar, agora dormiam profundamente, alheios à dor que tomava o Mestre. "Você não pôde vigiar comigo nem por uma hora," Jesus disse, em um tom gentil, mas marcado pela tristeza. Sua voz suave e compassiva aos desesperados. Pedro esfregou os olhos, confuso e envergonhado. Ele tentou dizer algo, mas a voz de Jesus o silenciou. "Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca." Aquelas palavras refletiram a compreensão de Jesus sobre as limitações humanas. Mesmo em sua dor, ele teve compaixão por eles, sabendo que não compreendiam totalmente a gravidade do momento. Seu coração sofria não apenas pela cruz que o esperava, mas pela fragilidade de seus amigos, que logo fugiriam quando a verdadeira prova chegasse. Jesus os observou em silêncio por um momento, e então voltou a caminhar para o interior do jardim.
Seus passos foram lentos, quase pesados, enquanto o pensamento da traição e do sacrifício iminente ressoava em sua mente. Ele sabia que deveria continuar orando, fortalecendo seu espírito para o que viria. No fundo, ele desejava que os discípulos viajassem ao seu lado, vigiassem e orassem com ele, mas entendia que essa jornada seria enfrentada basicamente só. A tristeza aumentava em seu peito, mas, ainda assim, ele não hesitou. Com uma respiração profunda, ele voltou a ajoelhar-se, preparado para buscar novamente a presença do Pai e reafirmar sua missão. Jesus se ajoelhou novamente, ainda mais imerso em sua dor e angústia. O peso do sofrimento que estava para vir parecia esmagado. E ele sabia que o sacrifício não seria apenas físico, mas também espiritual, ao carregar o pecado do mundo inteiro. Com o coração quebrantado, ele começou a clamar novamente ao Pai. Meu Pai, se não é possível que este cálice seja afastado de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Desta vez, suas palavras eram ainda mais profundas e solenes. O conflito entre sua humanidade e sua obediência à vontade de Deus estava em sua expressão e no tom de sua voz, mas a entrega era plena. Ele sabia que esta era uma missão para o que havia sido enviado, e seu amor pela humanidade e pelo Pai o impulsionou a aceitar esse destino. A intensidade de sua oração aumentou. Tamanha era sua agonia que seu suor se transformava em gotas de sangue, escorrendo por seu rosto enquanto ele mantinha o olhar firme no céu. Ele experimentou um sofrimento que poucos puderam entender, uma batalha invisível pela salvação de todos. Jesus inclinou a cabeça, deixando o silêncio preenchendo o espaço entre suas palavras. Ele já não clamava pela remoção do cálice, mas sim pela força para aceitá-lo, pelo amor de fazer a vontade do Pai acima de qualquer dor que pudesse enfrentar. O jardim ao seu redor parecia imerso em uma paz quase sobrenatural, um reflexo da serenidade que agora crescia dentro dele. Conforme sua oração chegava ao fim, Jesus sentiu uma paz inconfundível. Ele sabia que Deus estava com ele e que sua escolha final era um ato de obediência completa. Lentamente, Jesus apresentou a cabeça. Embora o peso da cruz que viria ainda estivesse ali, havia também a certeza de que ele não estava sozinho. O Pai lhe daria a força para cumprir o sacrifício supremo, que salvaria a humanidade. Após sua segunda oração, Jesus se pediu e, com passos lentos, retornou aos discípulos. Ele os encontrou mais uma vez adornados, as cabeças reforçadas sobre os joelhos, alheios à intensidade dos momentos que ele enfrentou no jardim. A cena partiu seu coração, mas também refletiu a fragilidade humana que ele estava ali para salvar. Jesus se moveu, olhando para eles com uma compaixão silenciosa. Ele sabia que, apesar de seu pedido para que vigiassem, o cansaço e o medo os dominavam. Eles não conseguiram compreender plenamente o que estava para acontecer, nem a profundidade da luta espiritual que ele enfrentou. Jesus os observou em silêncio, sem repreensão, aceitando que sua missão teria de ser enfrentada sozinho. Sem acordá-los, ele voltou a ajoelhar-se pela terceira e última vez. Sua oração, agora em silêncio, era mais uma confirmação da paz que havia encontrado em seu coração. Ele estava pronto para entregar-se, sabendo que, embora os discípulos estivessem ausentes em espírito, o Pai estava com ele. A decisão foi tomada. Ele tomaria o cálice e passaria pela cruz, demonstrando o amor incondicional que carregava por toda a humanidade. Quando ele se declarou, havia uma tranquilidade em seu semblante. O peso da traição, do sofrimento e da morte ainda estava diante dele, mas sua alma estava em paz. Ele olhou uma última vez para os discípulos, aceitando que eles, ainda adornados, compreenderiam a extensão de seu sacrifício quando tudo estivesse consumado. Jesus respirou fundo, fortalecido pelo poder do Espírito. A noite ainda estava escura, mas para ele, o caminho estava iluminado pela certeza do amor e da obediência ao Pai. Assim que Jesus se proclamou de sua última oração, ele escolheu passos e vozes se aproximando. Ao longe, as tochas brilhavam através das árvores, iluminando o jardim do Getsêmani com uma luz oscilante. Judas, um de seus próprios discípulos, liderou um grupo de soldados armados e líderes religiosos, vindo para prendê-lo. Jesus oferece imóvel, sereno e preparado. O tempo de suas orações havia terminado. Agora começava o sacrifício que ele tinha aceitado. Em paz,
Ele caminhou ao encontro do grupo, sem hesitar ou mostrar medo. Ao chegar perto, Judas se mudou, e com um beijo no rosto de Jesus, completou a traição que entregou o mestre às autoridades. Amigo, a que vieste? Disse Jesus, a voz calma, mas cheia de tristeza. Seus olhos refletiram o perdão e a compaixão que ele ainda sentia por Judas, mesmo sabendo que estava sendo traído. Os soldados avançaram, e, sem resistir, ele permitiu que o prendessem, entregando-se voluntariamente à vontade do Pai. Os discípulos, acordando assustados com a confusão, tentaram defendê-lo, mas Jesus os impediu, dizendo: aquele que vive pela espada morrerá pela espada. Ele olhou para eles com um misto de compaixão e tristeza. Sabia que sua escolha de não resistir seria incompreendida, mas era a única maneira de cumprir a vontade divina. Com o último olhar para seus amigos, Jesus permitiu que os soldados o levassem, caminhando em silêncio rumo ao que viria. Seu coração estava em paz, sua missão selada. No Getsemane, ele encontrou a força e a serenidade para encarar a cruz. E naquela noite escura, a luz do amor e da convicção brilhou intensamente, abrindo o caminho para a salvação de toda a humanidade. Se você busca conteúdo inspirador e quer mergulhar em histórias que tocam o coração, inscreva-se no nosso canal. Assim, você não perde nenhum dos nossos vídeos que trazem reflexões profundas e mensagens transformadoras. Junte-se a nós e ative o sininho para estar sempre por dentro das nossas próximas histórias.